Olá, obrigado pela sua companhia. Seja bem-vindo ao nosso canal Quero Saber. Conhecimentos compartilhados com você. E para mim é sempre uma alegria poder compartilhar com você conhecimentos que transformam e nos fazem crescer. Bom, hoje nós vamos falar sobre o que a Bíblia diz sobre a morte. O que a Bíblia diz sobre a morte? Vamos entender, vamos aprender um pouquinho sobre o que a Bíblia diz, sobre aquilo que nos perturba, aquilo que nos traz indagações, que nos faz buscar entendimento e nunca encontramos. Bom, a Bíblia diz o seguinte: a morte veio por um homem. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21, diz assim: porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma por um homem veio a ressurreição dos mortos. Gênesis 2, capítulo 2, versículo 17, diz assim: contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda a certeza morrerás. Gênesis capítulo 3, versículo 6 diz assim: quando a mulher observou que a árvore parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, além de tudo desejável para ela de se obter conhecimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido que estava em companhia dela, e ele comeu. Bom, a Bíblia diz que todos morrem. Gênesis capítulo 3, versículo 19 diz assim: com o suor do teu rosto comerás o teu pão até que voltes ao solo, pois da terra fostes formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Da morte não se volta. Jó capítulo 10, versículo 21, diz assim: antes que eu vá para o lugar do qual não é mais possível retornar, para a terra do desconhecido, do silêncio e das densas sombras. Os homens que foram dispensados da morte, homens que não morreram, não provaram a morte. Gênesis capítulo 5, versículo 24. Enoque andou sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. 2 Reis capítulo 2, versículo 11 diz assim: enquanto estavam caminhando e conversando, um carro de fogo puxado por cavalos em chamas separou-os um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Esses foram os dois homens que não provaram a morte. Bom, a morte foi vencida por Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 9 diz assim: pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer novamente, ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre ele. Bom, Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo não pode mais morrer, porque ele já entregou a sua vida em favor de muitos. Cristo destruiu a morte. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, diz assim: em que nesses dias se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, que aniquilou a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por intermédio do Evangelho. Cristo também destruiu aquele que tem o poder da morte. Quer saber quem é que tem o poder da morte? Hebreus capítulo 2, versículo 14 diz assim: portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou dessa mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ele tem o poder da morte, mas Jesus destruiu não só a morte, mas destruiu Satanás. Por isso, todo aquele que confessa a Cristo como seu Senhor e Salvador está livre da morte espiritual, porque Cristo nos garante. Cristo tem as chaves da morte. Apocalipse 1, versículo 18, diz assim:
Eu sou o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade, e possuo as chaves da morte e do inferno. Perguntas que ficam: e depois da morte? O que acontece? A vida após a morte? A morte é o fim de todas as coisas? Essas são perguntas que muitos de nós, muitos seres humanos fazem e se perguntam e buscam entender se há vida após a morte, se a morte é o fim de todas as coisas. Bom, a Bíblia diz o seguinte, João capítulo 6, versículo 24, em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. 1 João 5,12 diz assim, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mateus capítulo 25, versículo 46 diz assim, sendo assim, estes irão para o sofrimento eterno, porém os justos para a vida eterna. Palavras de Jesus Cristo, daquele que morreu e ressuscitou, daquele que venceu a morte, daquele que cumpre todas as suas promessas. Apocalipse capítulo 21, versículo 28 diz assim, porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos, os ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Então, todas as pessoas que vivem na prática uma vida de pecado, uma vida de perversidade, se não se converterem dos seus maus caminhos e se entregarem a Cristo Jesus, vão sofrer a segunda morte. Eis aqui o que a Bíblia diz sobre a morte. Quer saber como é do outro lado? Quer saber o que está do outro lado depois em que você partir desta vida? Quer saber? Faça a sua escolha enquanto você respira. Você escolhe hoje com vida. Se você deseja estar com Cristo ou sem Cristo, a escolha é sua. Bom, eu fico por aqui, obrigado pela sua companhia, que o seu dia seja um dia abençoado, cheio de muitas alegrias e de notícias boas. Até uma próxima oportunidade, um próximo vídeo, querendo Deus. Tchau!